E eu fiz 3 mentorias de inglês. Uma de ciência foi muito legal, porque o Lucas, ele falava, ele é de escola particular. E ele falou que ele, por ser de universidade particular, ele achava que ele não conseguiria ter carreira científica próspera. E foi legal desconstruir esse tabu na cabeça dele, sabe? Já as outras mentorias com as meninas foi muito top também, de entender como que a tua cabeça funciona enquanto você produz inglês. Então, você que manda. Você quer que a gente comece com inglês, com ciência? O que você prefere? E também, daí, a gente pode começar com inglês. Top. E em relação ao inglês, o que hoje te trava? O que hoje é aquilo que você sente tá mais insatisfeita, que é um processo mais quebrado, não é tão fluido para você? Sinto que Peraí, a cortou. velocidade, Fala de novo. a parte que eu queria melhorar mais é a velocidade de leitura, assim, compreensão e velocidade de leitura. Tá. Porque não tem como avançar sem ler muito artigo, né? E aí esse é o meu gargalo, porque participar de evento é importante, mas acontece assim poucas vezes por ano. Aí quando eu participo desses eventos, eu falo assim, nossa, eu preciso melhorar minha compreensão de escutar também e eventualmente falar. Mas a leitura está ali todo dia, né? Sem Você dúvida. precisa ler as coisas e produzir também. E aí, vendo as atividades, né, a escrita está indo muito bem. Que legal. Mas a escrita está indo bem legal, assim, é bem fluido, eu consigo construir as coisas e é mais travado, assim, que eu levo muito tempo para ler. Mas a E leitura... aí, Tá. Writing tá ok. E o teu speaking, como é que tá? Mais ou menos? o que eu acho assim, eu consigo, se eu tivesse que me mudar para um país de língua inglesa, eu conseguiria sobreviver, assim, sabe? Tá. Entendi. Mais ou menos. Vamos lá, então. Então, write a gente não vai mexer hoje. Vamos focar mais, então, em reading, listening e speaking. Dentre os 3, você prefere começar com reading? Tá, vamos lá. Primeira coisa do reading. Uma coisa é você demorar a ler um artigo por causa do teu inglês. Outra coisa é por causa de técnica de ler um artigo. São coisas diferentes, né? Você pode demorar para ler um artigo em português se você não tiver técnica. O problema não é a língua, é a técnica. Então, se o teu problema for técnica, eu te pergunto, você já assistiu algum webinário meu de como ler um paper em 1 hora? Ou não? Eu comecei a assistir que eu parei na parte que você estava falando sobre o segundo método, que é aquele que você lê mais ou menos, assim, Ah, tá. Que é sabe? o Medium Core. Isso, Medium Da Core. hora. Então, Mas, você, na verdade, você não pegou nenhuma técnica, na real. Acho que você pegou a parte que eu estava meio que diferenciando as técnicas, né? Os métodos. Então, uma dica que eu te dou para resolver teu problema é isso. Vou te mandar o link aqui. Eu, inclusive, vou essa semana colocar lá no curso vou criar um módulo só com os webinários que eu já fiz, para todo mundo ter acesso a eles. Tá? Porque é questão de técnica. Vou só pegar o link aqui. e eu esbarro numa coisa porque eu sou estudante da veterinária, né? E na veterinária, várias coisas de biocel, de hormônio, a gente vê bem no básico, assim, lá no primeiro ano. E tudo que eu meio que aprendi foi de meter na cara, assim, sabe? E estudando sozinha e tal. Então, algumas coisas que são mais avançadas e que não tem nos livros,
que tem só nos artigos, é onde eu me bato mais. Entendi. Porque a rigor, a escrita científica, em geral, não é toda, em geral, ela não é uma escrita muito fluida, né? E a gente não é meio que... Eu não sei, nunca me ensinaram a ler artigo, sabe? Espera aí que os meus áudios começaram a tocar aqui. Tá, peraí. Top. Eu vou te mandar no WhatsApp. Então, nunca me ensinaram a ler artigos, Gi. E ler artigo não é intuitivo. Porque você quer ler tudo. Você acha que tudo é importante. Saca? E aí termina que você demora... Eu lembro meus primeiros artigos eu demorava para apresentar uma semana para ler um artigo. Imagina, se a gente ficasse tipo uma semana para ler um artigo, nunca ia dar conta das paradas. Então, eu vou te mandar aqui o link dos 2 webinários. Tá? São muito top. A estrutura é basicamente a mesma, mas eu não sei nem... Acho que até o artigo é o mesmo que eu usei. Então, você escolhe o que você prefere. Introdução, materiais e métodos, vai super bem, resultados, ok, mas daí chega na discussão, eu tô... Tá cansada, né? Eu não, a compreensão vai lá embaixo. Daí eu demoro, porque daí eu fico retomando de novo, Então, desde que fez. o da hora dessa técnica que eu vou te mostrar aí é que, por exemplo, eu mesmo, quando eu leio artigos, eu não vou no materiais e métodos. Entendeu? Materiais e métodos eu pulo. Eu não acho, assim, se é da tua área, de tanto você ler o resultado e você... Por que acontece? Vamos desconstruir isso. Imagina que você... Com que área você trabalha? Eu trabalho com CRISPR, com avaliação de resistência e uso CRISPR, então biologia molecular, Da hora. basicamente. Então você trabalha com CRISPR. E resistência o que? Xenobióticos? O que? A drogas? Leishmania, que tem resistência à miltefosina, antimoniato. Ah, você trabalha com leishmania também? Eu também trabalho com leishmania. Legal. Então, Legal. legal. Você trabalha com um parasito que ele tipo tem resistência a drogas, que vão literalmente alterar a biologia e fazer com que ele seja controlado. Então, você vai ter que, nesses artigos da tua área, você vai ter que ler sobre, na materiais mais, você vai ter informações sobre leishmania, vai ter informações sobre CRISPR e informações sobre as drogas, tá? Sobre os fármacos. Concorda comigo que, a rigor, você não precisa gastar tua energia no teu cérebro para você ler sobre leishmania, ler sobre CRISPR, nem ler mais sobre esses fármacos, porque você, de tanto você já lê sobre isso, você sabe o que essas paradas fazem. E quando você está lendo numa língua que não é a tua, você está gastando muita energia. O que eu sugiro é, você vai diretamente para o resultado e você vai tentar entender o resultado. Se você não estiver entendendo o resultado por causa de uma deficiência técnica, aí você busca suprir essa deficiência técnica. Você busca entender, tá, mas eu não estou entendendo porque eu não sei, realmente eu não conheço o que o fármaco faz. Eu não conheço qual foi o gene, o guide RNA que o cara usou para o CRISPR. Eu não conheço qual que é a cepa da leishmania. O cara não deixou claro aqui, porque tem espécie, mas de cepa para cepa de leishmania muda algumas coisas. Assim, essa leishmania é uma leishmania que ela vem de camundonga, uma leishmania de cultura. Isso a gente sabe que interfere na leishmania. Então, esses detalhes, eles vão interferir no resultado. E aí isso vai estar lá no material. Aí você vai lá, mas por que tá... Eu não esperaria ver isso. Eu não estou entendendo esse dado. Aí você vai e tenta entender lá. Então, você poupou tua energia para você entender o dado. E aí, o que acontece? Você, basicamente, você pega o título, você lê o título, você tem uma visão macro do artigo, você vai na introdução, você tenta achar qual que é a pergunta da introdução e os principais achados, que é geralmente, o resumo, que é geralmente o meio ali do resumo, ele vai dizer qual que é a pergunta dele, e no final do resumo ele vai dizer os principais achados. E aí você, tipo, putz, o que eu chamo isso? É a pergunta e a solução.
A pergunta e a resposta. Então, qual que era a pergunta, qual que era a resposta. E aí o artigo ele vai te mostrar tudo que está entre a pergunta e a resposta. E aí fica um negócio gostoso, fluido. Introdução. Você não precisa ler a introdução. Você vai ler 1 milhão de vezes que Leishmania é um parasito que tem características morfológicas tal, 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 sabe? Infecta, é uma doença negligenciada que causa... Você está cansado de ler. Você vai gastar tempo com isso para quê? Você sabe isso. Então não adianta você ficar perdendo tempo com isso. Mas na introdução tem uma coisinha muito importante aqui, de novo. Porque no resumo, geralmente eles colocam a hipótese. Na introdução eles perguntam a pergunta. Porque a hipótese é diferente de pergunta. A pergunta é o seguinte. Na verdade, no resumo, às vezes eles mudam. A pergunta é, será que, vamos supor, será que se eu der uma comida diferente para o camundongo, ele vai emagrecer? Entendeu? E aí a hipótese é, se eu der uma comida com tantos de caloria diferente ou com ácidos graxos diferentes, será que o camundongo ele vai engordar mais, sim ou não? Entendeu? Então, a hipótese, essa pergunta, a hipótese é, se eu der uma alimentação com uma modificação no ácido graxo, o camundongo vai engordar. Isso é uma hipótese. Eu defini uma coisa que eu quero achar. E eu vou refutar, eu vou negar ou eu vou confirmar essa hipótese. É isso que você precisa, entender título. Aí no título você vai entender os tópicos. Aí no resumo você vai entender a hipótese ou a pergunta e os principais achados. Na introdução você acha a pergunta e a hipótese. E você vai para os dados tentando responder isso, tentando entender como que eles conectaram a pergunta à solução. A pergunta e a hipótese. E aí você lê o artigo de uma maneira muito mais fluida. Entendeu? Então, nesses webinários que eu te mandei no WhatsApp, acho que já recebeu. Isso. Você vai entender, assim, perfeitamente bem isso. E você vai ver que você vai poupar muito tempo. Tem uma aluna minha da primeira turma chamada Lissa. Ela é da USP de São Paulo. Ela falou que ela teve a sorte porque ela ia fazer uma disciplina que tinha que ler 50 papers. 50 fucking papers. Era tipo um mês. E ela falou, mano, como que eu faço para ler 50 papers em um mês? Porque tinha que discutir na aula, uma parada assim insana. Dá tipo quase o quê? Dá tipo quase 1,5 por dia. Tem que ler quase um paper e metade do outro por dia. E foi quando ela viu esse webinário. Ela falou, putz, perfeito. Mas quando ela viu o webinário, ela falou, não, mas esse cara tá dizendo que é possível ler um paper em 1 hora? Que mentira é essa? Que merda é essa, tá ligado? E o pior é que dá. Óbvio, você não vai ler, tipo, pra, sabe, assim, digamos, entender tudo. É pra você ter é um paper que você, em 1 hora, você consegue ler pra apresentar. Entendeu? Mas papers da tua área, que você já tem embasamento teórico bom. Então, é o que eu te recomendo. E aí tem muita técnica. Literalmente, eu desconstruí como que eu leio o paper. Eu não aprendi a ler paper assim. Aprendi a ler paper por seleção natural. Qual que é o seu curso? A medicina veterinária, né? Então, vocês têm algo de evolução? Acho que deve ter, né? Não tem. Que pena. Deveria ter. E eu aprendi com base em impressão seletiva. Eu peguei uma disciplina e eu precisava ler rápido. Teve uma disciplina que eu peguei que eu tinha que pegar o artigo de manhã, eu tinha que apresentar à tarde. Como você faz isso? Você se vira. E aí, me virando, eu aprendi. Então, é isso. Agora, em relação a inglês, aí tem que ver. Teu vocabulário, você é satisfeita com o teu vocabulário? Não é. Tá. E... Assim, inclusive Tava travando. Inclusive, eu fico com um pouco de vício. Eu percebo que quando eu vou gravar os áudios para as atividades, assim, algumas palavras eu repito demais, e daí eu fico. É. E tá. Então, o que eu recomendo? Quando você está lendo, você tem um caderninho, um bloco de notas para anotar as palavras que você não sabe, e você tem uma busca ativa para poder suprir o teu vocabulário ou não? Segura de novo o microfone, que tá travando.
mais ou menos, assim, que eu tenho feito. Tipo, eu vou anotando, mas dificilmente eu pesquiso todas as palavras. Entendi. O que eu te recomendo é o seguinte. Você tem que pensar assim, quando você está passando por cima de algumas palavras, você tem que lembrar que aquilo te incomoda pra caramba. Porque se não te incomodasse, você não teria me falado que é teu principal incômodo, entendeu? Uhum. Então, você tem que lembrar assim, eu tenho dois caminhos. Eu posso... o ideal, Gi, é você ler um texto e você entender como um todo, Uhum. tá? Mas as palavras dos vocabulários que você não está entendendo, anota. E vai criando um banco. Usa o Trello. Eu acho que eu falei em alguma aula sobre o Trello, né? O Trello você consegue colocar no celular. E isso ajuda pra caramba. Ah, a maior dificuldade, assim, é que daí eu isso, mas daí eu não consigo usar as palavras. E eu fico, eu descubro naquela hora o que Tá, significa e tal, e daí depois eu não consigo inserir isso. Não fica entendi. meio, Ah, ok. descobrir, beleza. Então, para isso, tem um aplicativo muito legal chamado Anki. Deixa eu te mostrar aqui. Eu até tenho que gravar um áudio, um vídeo sobre o Anki para a turma. Anki. Deixa eu ver aqui. Eu acho. Da hora. Esse vídeo é bom. Ele no celular ele fica mais gostoso. Deixa eu ver aqui se eu acho. E depois eu te mando o link, mas eu vou te explicar basicamente como que o Anki funciona. O Anki funciona o seguinte, ele trabalha com baralhos. Então imagina que, visualiza que você tem um baralho de cartas, tá? Vamos supor, 20 cartas. Cada carta é um vocabulário, é uma palavra, tá? Então, das 20 cartas, concorda comigo que tem vocabulários que você colocou ali, mas você não sabe, mas tem vocabulários que você é mais familiar. Então, a tua chance de você lembrar o que ele significa é muito alta. Então, vamos supor que num baralho com 20 cartas, das 20, 10 você acha fácil lembrar, porque elas se repetem muito no teu texto e etc. 5 você acha mais ou menos, e as outras 5 você acha muito difícil. É difícil você lembrar o que significa aquilo. O que vai acontecer? Você vai jogar um jogo de memória. Não vamos fazer 20, vamos fazer 10, que vai ficar mais fácil para você ver. Então, 5 são fácil, tá? 3 é mais ou menos e 2 são difíceis. Então, você jogou, agora abriu o baralho, são 10. Tá? E aí vai vir esse vocabulário. Vamos supor, vai vir cell. Aí, o que acontece? Você no baralho, você coloca a palavra cell e você coloca a imagem do que ela é, entendeu? No baralho. E aí você começa a jogar. Aí você fala assim, cell, o que é? E aí, além de ter o cell, embaixo vai ter a imagem mais a palavra em português. Para você fazer a associação do palavra em inglês com português com uma imagem. E aí você coloca, aí você digita, é cell, célula. E aí ele vai mostrar a resposta. Se aquela resposta for correta, você coloca fácil. Beleza? Aí com a segunda palavra a mesma coisa. Tissue. Tissue, você bota um tecido. Aí tecido. Você bota, tecido. Eu sei o que é essa palavra. Fácil. Só que aparece uma palavra lá, vamos supor, tipo, que aparece... tiver uma palavra bem, bem difícil. Exquisite, por exemplo. O que diabos é exquisite?
Acho que é uma palavra que pouco se usa, tá? Mas, ou então, por exemplo, terrific. Terrific é uma palavra que ela gera uma confusão. Terrific, a gente pensaria que é terrível. Mas em inglês é um negócio sensacional. É tipo literalmente fantástico, entendeu? Terrific. Então, terrific seria uma palavra que você erraria muitas vezes. E de tanto você errar, você fala, essa palavra ela é muito difícil. E aí, o Anki, ele vai te dar esse baralho para você jogar. Você pode jogá-lo de novo na quarta-feira. Se você jogar na segunda, joga na quarta. Na quarta, o que vai acontecer? Ele vai mostrar, ele vai descartar aquelas palavras que você determinou como fácil. Então, se você não quer ver aquela palavra de novo, para treinar de novo, você bota como fácil. Se você quer treinar aquela palavra de novo, mas ela não vai aparecer tanto, você coloca mais ou menos. Mas se você quer treinar muito aquela palavra da segunda, você coloca difícil. E ele vai ficar aparecendo até você aprender. Entendeu? Então, ele é um jogo de memorização baseado em uma técnica chamada repetição espaçada, que é, você pega palavras, você vai, com base na sua cognição, dizendo se ela é fácil, mais ou menos, ou difícil, e ele vai repetindo as mais difíceis, que são as que você não consegue responder, até o momento que elas fiquem fácil. Entendeu? E é lúdico, porque é coloridinho, é verde, amarelo, vermelho, se é fácil, mais ou menos difícil, você consegue... E assim, o trampo que dá é construir o baralho. Mas uma vez que você constrói os baralhos, que nem é trampo, assim, você construir 20 por dia, você tira um tempinho ali, constrói, o teu vocabulário vai agradecer. E a tua leitura vai agradecer. Não somente em termos de leitura, mas também em termos de listening. Entendeu? Porque você pode também colocar, você pode gravar um áudio de como que se fala aquela palavra. Entendeu? E aí você bota a palavra em inglês, você bota o áudio em inglês, uma figura daquela palavra, do que significa aquilo, e ela em português. Então, você faz de um vocabulário só, você faz um universo de correlações que teu cérebro ele fica bombardeado daquilo. Entendeu? E vocabulário é aquilo que eu falo. Google Imagens é muito poderoso. O Lingui é muito poderoso. Mas isso você só vai realmente fazer, eu posso te falar 1000 vezes, se isso realmente te incomodar. Então, você tem que estar presente. O que é estar presente? Estar consciente que quando você estiver lendo um texto e aquilo estiver te incomodando porque o vocabulário não está bom, você tem que fazer aquilo. Então, a solução é vocabulário. E eu não conheço soluções melhores para vocabulário do que essa que eu te falei agora. Porque é o que funciona com meus amigos. Que é que funciona com meus alunos particulares. É que funcionou comigo. E é que funciona com alguns alunos desse curso de vocês também. Então, a Nicole é da turma 3, como você. Ela tem um Ankizinho dela. E ela fala. Ela tem alarmes no dia que ela bota no celular para ela poder, tipo, é agora que eu vou mexer com o vocabulário. Entendeu? Essa é uma maneira mais ativa de aprender vocabulário. Uma outra maneira é você, tipo, ler bastante e não ter que fragmentar, mas é quebrar. Porque, assim, quando você está fazendo atividade, o seu objetivo é gerar um áudio daquele texto. Mas se você quiser, além disso, ler mais, não focado em entender o contexto, mas em identificar novas palavras jogando no Imagens ou no Lingui, é algo que eu recomendo. E é uma parada... Sabe uma coisa que eu sempre recomendo para todo mundo? Eu recomendei para a aluna de ontem. Quer deixar o processo de anotar poucas palavras em um dia, tipo 20 palavras por dia fácil, uma coisa que você vai ficar de boa, pega um turno, pega essa semana, pega uma manhã inteira e depois uma tarde inteira, para fazer um dia na semana, que você vai passar a manhã inteira e a tarde inteira fazendo vocabulário. Por que eu falo? Mas você nunca mais vai ter que fazer isso na tua vida. Só uma manhã e uma tarde da próxima semana. Porque depois que você fizer isso, você vai ter tanto vocabulário, você vai fazer tanto Anki, que quando você tiver que fazer novos baralhos, se tiver que fazer 20 palavrinhas, isso vai ser assim. Entendeu? Ou se 20 for muito, faz 10 por dia, mas não para de fazer. Entendeu? Eu não sei o que você acha dessa dica, não sei se é uma dica que você acha que encaixa com o que você quer. O que você acha? Você acha que pode funcionar? Sim, é que eu queria aprender de uma forma mais orgânica, assim, né? Eu queria... Então, se você quer aprender de uma maneira mais tipo, orgânica... mas vai funcionar. É.
Porque, assim, o que é aprender de uma forma mais orgânica? A real é que não existe. É uma utopia. Porque é assim que eu aprendi. Eu aprendi, como eu te falei, duas formas. Ou fazendo esses baralhos, que é uma forma nada orgânico, ou eu sentava para aprender vocabulário. Tipo, quando eu estava lendo um artigo, eu não passava por uma palavra que eu não fosse entender o que significava aquilo. Se eu não sabia aquilo, eu ia no Google Imagens ou ia no Lingua. Entendeu? Isso não é orgânico. Entende? Não vai entrar. Sim. Eu não acredito que exista mágica. Vai ter que gerar um processo de quebra do que você está lendo para você descobrir o significado daquilo. Entendeu? É a mesma coisa que querer ganhar tanquinho. Não sei se você já fez academia, mas tem gente que o sonho é ter um tanquinho. Tem gente que quer ter tanquinho sem fazer abdominal. E a real é que não dá. Entendeu? Não dá. Não tem... Tem aqueles ab switcher, né? Que fica vibrando tua barriga, mas aquilo ali não funciona de verdade, né? Entendeu? Então é isso que eu te digo. Vamos lá para... Você tá satisfeito ou não com essa dica? Porque é o melhor que eu posso dar. E o que eu te recomendo é não queira achar um método mágico. É assim que tem que ser feito. Não existe mágica. Em relação ao listening, o que você precisa? Como que você tá? Bota o microfonezinho pra aí. Deixa eu ver deixa eu entender o que tá acontecendo, porque eu escuto tua voz no fundo, mas ela não sai. O que será que é? Vê se é a entrada no computador. Checa aí. Pior que não é. Agora tá bom. Vai falando. Oi. Tá top. Não dá pra entender esse negócio. Mas eu tô satisfeita com isso, né? Assim, surpreendentemente estou satisfeita, porque os vídeos todos seus, às vezes eu consigo acelerar um pouquinho, assim, Ô, louco. super bem. As coisas que eu tenho assistido por fora, assistindo uma série do jeito normal antes de começar o curso, né? E daí, no final, a gente colocou a série em inglês sem legenda. A gente Caraca, que da hora. conseguiu terminar. Parabéns, muito da hora. E algumas coisas com legenda ainda, né? Sim. Tá indo bem, assim. Da hora. É aquilo, você não entende todas as palavras, mas vai muito pelo contexto. Sim. Não, mas tranquilo. Isso de você ter falado que você já consegue acelerar é muito bom. É muito bom mesmo. E se teu listening tá bom, como que tá teu speaking? Você queria falar alguma coisa sobre o listening ainda? Pode falar. E há um tempo atrás, eu tenho uma prima que mora na Irlanda, né? E aí, volta e meia, a gente trocava umas mensagens, ou quando ela vem pra cá, que esse ano não aconteceu, não tem como acontecer, né? Sim. Mas a gente conversava essencialmente em inglês, e aí isso ajudava bastante, né? Sem dúvida. Então, algumas coisas eu falo assim, eu não sei como que eu falo isso aqui em inglês, mas daí eu explico de uma outra forma com as palavras que eu conheço, então eu consigo me virar bem. Da hora. Né? Top. Não, mas isso ajuda sem sombra de dúvidas. Porque o que me ajudou muito em ganhar músculo de fala e de listening foi jogando o jogo online. Eu jogava o jogo online com gente do mundo inteiro. A gente tinha na época eu não lembro qual era o programa, que era TeamSpeak, mas velhaco, era ruim pra caramba o negócio. E a gente conversava com gente de todo mundo, Europa, Estados Unidos, Rússia, Austrália. E isso ajuda pra caramba. Mas e do ponto de vista científico, porque isso eu senti uma diferença, não sei se você sente, porque eu tinha um inglês bom, mas não científico. Científico é outro rolê. E no científico, você está sentindo necessidade de alguma coisa? Quando eu escuto podcast, assim, é mais difícil. Uhum. E eu sinto muito também por conta do sotaque, né? Sotaque britânico eu acho bem mais difícil. Eu concordo. Mas não é nada muito específico, assim, sabe?
que me barre E muito. era isso que eu ia te falar, porque o podcast era o teu próximo nível. Se você está acelerando em um vídeo sem legenda em inglês, o teu próximo passo é podcast. Ou ouvir a própria aula sem ver o slide, sem ver o vídeo. Entendeu? Porque se você fizer isso, mano, é louco, tá ligado? Tipo, só minimiza o bagulho. Vê se você consegue entender. Porque isso vai forçar teu ouvido a um outro patamar, entendeu? Às vezes até numa palestra, você não consegue ver a boca do cara. Você tem slide, mas tem palestras que são tipo sem slide, o cara só tá falando ali de alguma coisa. Então nem tem visual, nem tem boca. Então, porque muita gente lê pelos lábios, né? O que tá sendo falado também ajuda pra caramba. Então, o podcast, ele é o nível top do top do top, é hardcore. Então, e toda vez que eu quero aprender um inglês de uma nova área, por exemplo, agora, eu estou muito interessado em marketing. Então, eu escuto muito podcast em inglês sobre marketing. Porque eu sei que o conteúdo de marketing em inglês ele é bem melhor do que tipo, em português. Então, isso me ajuda muito, sabe? Ter referenciais diferentes, tal. E o speaking? Mais ou menos. Mas esse mais ou menos é por quê? Me conta. O que não está satisfeito para você? Eu acho que a pronúncia de algumas coisas. Tá. Isso que eu falei, desse vício em algumas palavras, em algumas expressões. Mas, tipo, que expressões você conseguiria, tipo, lembrar? Porque, assim, às vezes a gente quer ter um inglês, a gente quer falar de uma forma, tipo, como é que eu posso te falar isso? Às vezes você quer falar como sua irmã, sua prima que está na Irlanda. Sendo que você não está na Irlanda. Entendeu? E isso é uma primeira coisa importante. Não se compara com tua prima. É prima, né? Não se compara com tua prima querendo falar do jeito que ela fala sem estar na Irlanda. Mas vê ela como um referencial, não como uma comparação para você se sentir mal porque você não fala expressões como ela fala. Entendeu? Então, se você está tendo ela como um referencial, vai buscando isso aos poucos. E podcast vai te ajudar pra caramba com isso. Entendeu? Porque podcast te dá essas novas expressões. Assim, é aquela dica clichê dos infernos, mas tem que ser dada. Se você quer ganhar mais expressões, você tem que assistir canais no YouTube em inglês. Entendeu? Porque séries, elas não usam muito essas expressões assim. A série, ela tem um universo restrito. Mas quando você usa canais no YouTube em inglês, você vai ter pessoas reais, tipo, falando, youtubers, pessoas normais falando de gírias do dia a dia, e é ali que você vai aprender essas expressões, entendeu? Então, é uma dica que eu te dou que me ajudou pra caramba, em várias áreas. Na própria ciência, dos termos técnicos da ciência, eu assistia muita entrevista de ciência no YouTube. Agora na parte de marketing também. Eu adoro um jogo chamado League of Legends, não sei se você conhece, que eu também assisto muita coisa em inglês e aprendo muita expressão através do YouTube. Eu gosto do YouTube por ser lúdico, mas às vezes faz experimentos que você não pode ficar assistindo vídeo, metia o próprio vídeo do YouTube ou podcast. Entendeu? Eu lembro que ano passado eu consumi muito YouTube, muito podcast quando fazia experimento. Em casa, toda vez que eu tô, tipo, faxinando, toda vez que eu tô lavando a louça, toda vez que eu tô lavando a roupa, toda vez que eu tô, sei lá, fazendo exercício, todas as vezes eu tô escutando alguma coisa. O tempo inteiro. E isso você fica, tipo, o tempo inteiro sendo bombardeado com coisa em inglês. E tem o mais importante de tudo. Você pensa em inglês durante o dia? Você exercita isso? Mentalmente. Eu falo com os meus cachorros mentalmente, assim, Ah, algumas é? coisas. Da hora. Em inglês? Que da hora, muito bom. Mas e não é para se achar estranha com isso, porque eu pensava e falava inglês o tempo inteiro. Entendeu? No laboratório, eu ficava falando com um brother meu em inglês. Todo mundo achava estranho.
Mas sabe o que eu pensava? Foda-se. Imagina se eu tivesse parado de falar inglês com aquele povo. Porque eu tive um hiato entre voltar dos Estados Unidos e dar aula de inglês em 2017. Eu voltei dos Estados Unidos em 2014. Se eu ficasse sem falar inglês no dia a dia e pensar em inglês, feito um doido, que eu ficava tipo... meu experimento eu planejava ele em inglês, eu escrevia a minha ata em inglês. Entendeu? Então, tudo que eu produzi estava caderno em inglês, tudo que eu pensava ser em inglês. E isso é muito importante. Você cria uma imersão. Teu celular está em inglês, teu computador está em inglês, provavelmente. Então, assim, teu nível de inglês, de imersão, ele já é muito alto, entendeu? Então, agora você só tem que partir para um nível... Você se considera de inglês avançado? Claro. Por quê? Porque eu fiz o TOEFL 2 vezes e eu fiquei com nível B2. Mas você tirou E eu... quanto? Hã? Você tirou quanto? Você fez qual TOEFL? Aquele do Idioma Sem Fronteiras, sabe? Ah, é o Eu acho que é ITP. o ITP, aham. Tá. Que é 500 tantos pontos, né? Tem que sei qual que é. Tá, mas tipo, Eu não lembro qual foi a minha pontuação. Eu lembro que dava assim, B2. B2. É. E isso me diz uma coisa. Você estudava para o TOEFL focando no inglês ou na estratégia da prova? Eu não estudei pro TOEFL. É, então. Não, ó, é que assim, eles lançaram o edital e eu não soube que estava disponível. E Sim. aí, quando eu soube, faltava um dia para inscrição e a prova era na outra semana. E daí eu falei assim, bom, eu quero ver como que tá meu inglês, porque eu só estudei inglês do ensino médio. Tipo, eu nunca Aham. fiz curso a mais. Sim. E aí eu queria saber qual que era o nível, era de graça, então por isso que eu acabei fazendo. Eu Gi, vi qual que era a estrutura da prova e fiz. quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha os simulados do TOEFL no meu computador. E eu mostrei para uma amiga minha lá nos Estados Unidos. Era uma australiana. E eu falei, o que você acha de fazer essa prova aqui? Só para fazer o teste. Ela, tá, vamos lá, como é que é? Aí ela falou, é fácil, tipo, os textos são fáceis, o áudio é fácil, escrever é fácil, são temáticas fáceis. Eu falei, tá, mas agora deixa eu te falar uma coisa. Essa prova, você para fazer o reading, você tem tantos minutos. Para fazer o speaking, você tem tantos minutos. Fazer o write, você tem tantos minutos. O listening, tantos minutos. Aí ela, então você tem que ler esse texto inteiro, responder essas perguntas nesse período de tempo? Aí eu falei, é. Aí ela falou, isso não dá tempo nem de ler o texto. Eu falei, pois é. Ela não falou why, né? Óbvio. Mas eu tô aqui adaptando. Mas ela falou assim, se eu fosse fazer essa prova, eu teria que já ter em mente antes que eu não poderia ler o texto antes. Eu teria que ir para a pergunta e da pergunta acharia a resposta no texto. Porque não dá tempo. E eu falei, exatamente. Porque o TOEFL não é uma prova de inglês. Ela falou, se você pegar uma prova dessa, você der para um brasileiro fazer, e a prova for em português, e ele não se preparar para a estratégia de tempo da prova, ele também não passa. Porque ele vai ficar nervoso com o tempo e ele não vai ter a mesma performance em responder. Porque a interpretação de texto não é uma habilidade e velocidade de resposta não é uma habilidade que depende apenas de inglês, concorda comigo? Depende de estratégia. É a mesma coisa de ler o artigo. Você pode ler o artigo bem em inglês em 1 hora ou em 5 horas, 3 horas, 4 horas. O que vai mudar é técnica, é estratégia. Então, o TOEFL te dar B2 não significa que teu inglês é B2. Sacou? Por isso que quando você fala como que você lida com as habilidades do inglês, não bate com B2. E aí, depois que eu te falo isso, você concorda com o que eu estou falando ou você discorda? Né? Você acha que era mais problema de estratégia do que de teu inglês, não é teu inglês. Entendeu? Então, quando surgir uma próxima oportunidade de TOEFL, obviamente, tem coisas que você não controla, como é o caso de, vai ser daqui a 1 semana, 2 semanas, é gratuito, faz.
Mas aí é foda dos caras que organizam essa porra, né? Porque não dá, deixa você preparado. Então, é uma coisa que eu te recomendo. Uma coisa que eu te recomendo muito, e eu tô percebendo isso em relação a algumas coisas que você se avalia, é cuidado com a sua autoavaliação. Sabe por quê? Porque você está falando que, tipo, você não é avançado porque você talvez não fala como sua prima. Você não é avançado porque você é B2 no TOEFL. Será mesmo? Entendeu? Tô falando. O que é avançado? É você ter uma conversa em inglês. Por exemplo, se a gente continuar a entrevista a partir de agora, conversando em inglês, vai rolar uma conversa fluida? Então vamos lá tentar. So let's try. So to finish this mentorship, we talk about the reading, the listening, and now we're going to talk about the speaking. And the best way to do this is listen you speaking with me. So tell me a little bit, what do you want to talk about? Your science project, your life, your hobbies, what do you want to talk about? Aí o problema não está sendo teu inglês, é o microfone. I would like to talk about my future because Great. End of the graduation, and I would like to make some exams in the end of the year. But now with the pandemic, I don't know how much tests I will can apply. But I like to do a third okay degree. but like what's your university now? UFPR. UFPR? Oh, interesting. Are you a friend of Thalita Gomes Costa? No, I don't know her. The mentorship of yesterday was with some. No, sorry, I'm just making some mistakes. It's another girl, Inae Miranda. It's another thing. Sorry. So you are in UFPR. It's a good place to live. Curitiba is Curitiba. Yeah. So what specifically you don't like about the I love the place I work. I am working now that is not in the university, is the Fiocruz Paraná. Oh, really good. And the lab is amazing. We have all structure that you need to make advanced experiments. And my, I don't know how to say that, orientadores. Supervisor or PI? People, both of them. Because there's a researcher. Now it's working. Now I can hear you. Sorry. It's crazy. No problem. And I love my supervisors. Yeah. But I would like to work with buyers. And here, really? I'm working with Leishmania. And my first EC was developed. I can't hear you again. First EC was with try to move the cable in the entrance of the computer. Now probably it's working. No, try again. Talk with me. You can listen now? Yeah, okay. Não tô. I can't hear you. It's better now? Yeah, great. Now it's better. Okay. So my That's first perfect. he was developing cytogenetic markers. The comparative, I don't know, some species of amphibian, and I developed this
elaborate a probe, mark this genetically, and compare different individuals. Yeah. Then, because of this process, I do evolution, which Oh, you wanna work with do it, evolution? Yeah. and I really enjoy it. And in the same period, I was studying some disease, which Somewhat. uh, Sorry. I was studying infectious Oh, okay. disease, Cool. and I knew some retrovirus that are really similar to HIV, that are the virus of Sorry, the that, virus. What? Your English is great. It's not English. Use microphone. Yeah, the virus. uh, What? feline leukemia virus Okay. and immunodeficiency virus. They are two pathogens of cats, and I would like to work with Oh, that's interesting. And something with that. I write a project to work with that, and then I was approved to work in the Fiocruz. oh, And cool. I live all of the plans that I was made in with this virus. And then I knew that is really important now because of the pandemic. Yeah. And I researched some papers that was talking about of this retrovirus, and I would like to work with this in Master. my degree, but I don't know how to do that in Brazil because I didn't find Good. any Beautiful. any research that works with that and that have interested in this kind of research. So now the kind of, I don't know if this is the word in English, but it's kind of dilemma Yes, to dilemma. choose now if I stay here and work in an amazing place that I have all structure and amazing supervisors, or if I should go to another place I don't know, which I don't know anything in the place. I risk and I Yeah. don't, it's Yeah, I know. really difficult to make the Yeah. decision. Yeah, it's hard to decide. So my opinion about that is that actually virology in Brazil is not strong. That's a problem. Okay. One of the best virology centers in Brazil, it's here in Ribeirão Preto. We have a virology department, but I'm not sure if they work specifically with what you are pretending. However, when I was looking the curriculum of the Jackie Raymond, that was the girl that I interviewed yesterday in the live on Instagram, she started working with virology here in Ribeirão Preto with viral infection in horses, which is something that I wasn't aware that people work here, but probably they still have some works. And as far as let me see, I think that she is a veterinarian as well. Jacqueline. Using the phone to can hear you better because it's really. Without the phone is better. Oh, you can put the phone back, yeah, to here, yeah. So can you hear me now? It's good. Can you hear? Okay, great. So let me see.
That's her, Jaqueline Raymond de Silva. So, no, she's a biologist, but she graduated in the Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Universidade de Jaboticabal. Then she worked here. Infections of flavivirus da encefalite de St. Louis, Róssio, oeste do Nilo, em cavalos por inquéritos sorológicos e isolamento viral. Isso foi feito aqui na USP com a orientação do Luiz Tadeu, which is a professor still here at USP. And he is from this program of immunology, which is a very good one. Okay? So take a note of his name. This is interesting. Another thing is that you can enter into the department in the program website. I'm gonna send for you. It's the same graduate program that I am currently. It's called Basic and Applied Immunology. Okay, this is the best immunology program in the Latin America. It's really, really good. I'm gonna send for you. Then Luis Tadeu. But there are several other professors working with virology. Okay, so specifically, let me see if I show you. I found a teacher, a professor, sorry. No problem. That was from USB, and I don't remember. It's okay, no problem. But he was very old, and I'm really afraid of this. Yeah, that's a problem. I totally agree. The ones that work with virology here, it's this one, Benedito, he's old. And Benedito Antônio Lopes da Fonseca. Probably now with like coronavirus, a lot of research groups, they will learn how to work with virus. And that's something interesting for you that wants to work with virus. Then you have Vitor Hugo. I don't know him. I can't recommend someone that I don't know. And Luis Tadeu. Yeah. There is another guy that's really good on virus that's called Eurico Arruda. Eurico Arruda. There's a guy that's really good working with virus on USP São Paulo that's called Jean Pierre. Jean Pierre. ICB USP. It's this guy here. Jean-Pierre Perron. This guy is really good. What else that I know? Kind of hard. Specifically in terms of like a veterinary, I don't know. I don't know much. I already did a course, summer course, Hill, with Oh, cool. You did like a summer course in Fiocruz Rio? That I didn't. take this. I did a course with some people that work with HIV, and one of the researchers that was the first who described HIV in Brazil, Damit. Oh, I don't know if you know him, but what's it his was name? really amazing. Damit. His name. I know him. He's He's amazing. awesome. He's amazing. And a very nice people. And yeah.
And I also see something in the Unifesp. What's the name? Unifesp. Yeah, but the professor. The research was Giannini, Marcos? Luis Giannini. Luis Giannini. Yeah, I don't know him. I don't know. That's the problem. It's really difficult to Yeah. apply with someone that you don't know, and Yeah. So now put the phones again. I'm gonna talk a little bit. Okay, so you have, in my opinion, three options. Okay, so you can stay in Fiocruz, working in a lab that you know that's okay, that you feel confident, that your supervisor is a good person, and you are happy in terms of relationship now, okay? But you are comfortable. What I mean is that probably you won't learn much during a master degree in this place, which means that there are different types of people. People that doesn't like doesn't matter for them if they don't learn, if they are in a good place. Okay, some people that like to be comfortable, but some people hate to not learn. Hate. I am this case. So the first point that you need to decide is that which type of people are you? Are you someone that really hates to be in a place and you hate to be someone that spent 2 years, long time, not learning? Or are you okay to be in a place that's okay, not learning much, not growing much? I don't know, V. I am definitely the kind of person that always wants to be learning. Great. The point that makes me think to stay in here is because was participate with some with something that I never worked before with. Como que eu falo isso? What? I would use a protein to a diagnosis, and that Reduce will a be. protein of diagnosis of what? I will express a protein to try to develop diagnosis. Of what? Diagnosis of what? Of leishmania. Okay. Tegumentary leishmania. Yeah. Mm-hmm. And because I think you should know the Montenegro test, Yeah. The production was stopped, and we are trying to do something more pure and with less risk. That's the project that I will participate in. I think that will be really nice, and there is several experiments that I've never have contact before, and I would like to learn that. That's really the point that makes me think that okay, I will be 2 years in a place that I already know, with something that it's not the thing that I will love to work with, but I will enjoy. I will appreciate that, and I will learn something. But I think that for a doctorate program, I cannot be here anymore. Yeah. Because of the pandemic, I think the options here is so much more restricted now. Because of I don't know if I will can finish the program because there is several problems with estágio. I don't know how to say that. Internship. Internship and volunteer programs that I have to apply yet. And I'm trying to finish this year, but I'm not sure if I will definitely finish. Oh, you're finished your undergrad
course, you mean, of veterinary. Oh, I see. Yeah, that's a point. Because, so what I was going to suggest as two other options. The second is that you change to a different place in Brazil and you have the potential to USP. USP, it's another universe in Brazil. You know, USP. But USP can be the rocket of your career, foguete, or can be the apocalypse of your career. Like any place, that's master degree. That's master moment. Is to decide if you continue or not. Okay. Why do I say that? Because I saw many people rocketing during the master degree, but I saw many people sinking the master degree, like quitting from science because of USP. Because people think, my girlfriend is saying here, like she's a case of like going down. Because what's the problem of USP? USP, you go to the labs, okay, and some professors, they have a lot of responsibilities and they are not supervisors. If you are someone that's very dependent, they won't take your hand and take you to a higher place. They will expect that you go by yourself to here. And some people don't have the experience to do that alone. You know what I mean? So the first point is when you go to decide to go to a lab at USP, or to the third option that's abroad, USA, Europe, or Australia, you really need to know about the place that you're going, okay? And what I suggest for you is that you have a lot of potential. I can see in you a lot of potential. You have a potential now with your English to go to any fucking lab in the world, you know? I don't know, did you watch the lives on Instagram? Some of days, yes. So basically, like what I suggest for you is that like I think that Monday I will upload all the lives on the course of the scientific English course. So take a look at the live of these guys. So if you're gonna to interview someone which goes to Glasgow. To Glasgow. Cool. I really would like to know someone that goes there, someone from Brazil that goes there, because I'm seeing it's very difficult, and there are a center for virus research that was actually Carlos Hiroki. So Carlos Hiroki, he's in Canada. So full PhD in Canada. Okay. So he's the best option for you, because all the other ones that I interviewed, they went abroad to postdoc, you know. So I couldn't find many people, but I should try harder. It's not because I tried and I didn't find, it's because I just sent invitation for friends, and the 21st people that enter me, I just put to, and a lot of professors and so something like that. But watch specifically this one, Carlos Hiroki. I think that it would be around live number 15. He's a Japanese guy. He applied for a full PhD in Canada. He's paid from the Canada University. You know, it's like that. How he like? How was the step by step? He looked the people of the area that he wanted on reviews on papers. He decided the names. He sent emails, like a lot of emails. Then the people that answer him schedule. You can book a meeting, a Zoom meeting. Okay. Then
he tried to sell why he's good to that guy. And the first guy denied him, said, okay, I don't have space for you. But he learned a lot with the first interview. And for the second interview, he was really good. And the guy accepted him. And the guy is paying him now money from Canada. And he's great there, you know? So it's possible. You know? But you need to try. Watch my live, that was live number 5, I think, on how to write an email and the letters to apply to these guys. And I will do a live about interview also, how to behave, how to sell your data, sell yourself, sell your abilities and skills to the lab, you know. And with this material, you have all you need to apply to any place outside. But something that I really suggest for you is that talk with the people from the lab, talk with the students, because the supervisor will sell that he is the best, of course. But talk with the students. If they say, this guy is okay, I love him, great. But if they say, oh, for example, I went to a congress on Germany, on Munich. It was 2018. And I was really wanting to do a period in a lab in, what's the name of the guy? Veit Hornung in Germany. And I just approached his students and said, oh, how is Veit? Is he good? Like, they say, oh, he's a genius, he's great, like published Nature Science, but he's a freaking crazy psychopath. And I said, like, what the fuck? But you guys are okay? No, I know how to deal with that. I want to publish high, but I know how to deal with his craziness. But I know how to do that. For people that don't like that, I don't suggest. And I said, okay, I don't like that. So knowing better from the students is the best option in USA and Brazil, because you need to hear from the students at USP if the guy is good. Otherwise, you're gonna jump in your falling down career, you know? So these are my best tips ever that I give for you. You know, I can't give anything else. All the tips, if you watch all the fucking lives of the marathon, your mind will open to possibilities. If I give you a homework to decide your next step on science is watch the 21 lives of Instagram that will be on the Scientific English course on Monday. Just book 1 hour per day. Dun, 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 dun. Take notes. You guys will have the ebook also that Zadora, my girlfriend, is doing here now. So there you find the protocol to open your mind to possibilities. Okay. So I think that this course was the best investment ever that you did in your life, scientific life, at least. Because you guys are not only learning English, scientific English, but getting contact with possibilities that just give a quantum jump in your life. Because we, from the company, from the Scientific English, we have a huge network. And we're talking with people that are creating vision, clear vision for you guys in terms of scientific career. So just get this opportunity. It's for you, you know, and just study every life, every fucking life, from the first one from mine, the first, to the last one. You learn a lot. Okay, that's my tips. So, agora a gente pode voltar para o normal. E aí, o que você achou da mentoria? Ah, você tem uma coisa para falar disso que eu te falei, da parte científica? Não entendi, desculpa. Você tem alguma coisa para falar dessa última parte que eu te dei de dicas da parte científica? Não, eu gostei, acho que era meio que eu queria ouvir. Mas possibilidades. E eu tava com um pouco de medo de pensar em ir para USP e tal, mas eu vou dar mais uma olhada na universidade.
E tentar falar com... Eu tenho, olha, eu sou uma pessoa que, pelo visto, você é muito parecida comigo. Eu tenho medo de acordar todos os dias por 2 anos e dormir com a possibilidade de que eu não tentei. Isso me dá um medo, mas assim, que eu sei que vai corroer minha alma. Agora, se você tentar e o negócio der errado, você pode simplesmente, óbvio, você mudou de cidade e tal, mas você muda de orientador, você já tá lá. Então, assim, isso não é um medo. Mas fala mais, desculpa te interromper. Mas, tipo, é bem bom. Eu vou tentar colocar em prática todas as dicas. Da hora. Acho que eu tava me subestimando, queria saber o que você achou do inglês, assim mesmo. Você Não, acha que... tipo, eu preciso falar alguma coisa? Tipo, eu quero que você faça uma autoavaliação sua agora. Tipo, o que você Acho que achou? tem coisas que eu fico pensando muito pra falar, e daí essas coisas eu travo e eu dou uma viajada, mas daí às vezes flui, assim. Sim. Tem umas coisas que fluem. Em português você não trava às vezes, não? Eu travo. Tá ligado que, tipo, você às vezes está se cobrando demais em inglês? Tem, sim, óbvio. Você fala de maneira um pouco menos fluida que eu. Um pouco. E para você chegar para falar como eu falo, é prática, entendeu? Não é, não é uma coisa que você é bloqueada. Você, quando a gente estava conversando, você estava pensando em inglês ou em português? Não, Peraí. não, enquanto eu tava falando inglês, Quando a tava gente falando estava inglês falando e tava inglês. pensando em inglês. Exato. Por isso que você fala bem, entendeu? Tipo, se você... Eu não conseguia... Eu tenho alunos que travam pra caralho. Você não trava. Você trava esporadicamente. É vocabuláriozinho que você quer aprender como falar, mas é supervisor, você não sabia como é que era. Coisas assim, detalhes, sabe? Então, assim, não esquenta. Eu lembro do dia que eu não sabia como é que falava supervisor. Entendeu? E tá ok com isso. Você tem quantos anos? 5. Você tem 25. Você tá em que período da tua universidade? Não, no finzinho mesmo. Tá no Que eu finzinho. fiz o técnico com o médio, né? Que daí era um ano a mais. Aí eu entrei na metade do ano, então acabou ficando um pouquinho a mais para entrar na universidade. Mas aí, você tá falando isso. Sabe quando tipo, eu fui aprender supervisor mesmo? Quando eu fui para os Estados Unidos. Entendeu? Tava no final do meu curso. Era o último ano. Entendeu? Então a gente aprendeu no mesmo momento supervisor. Imagina que eu já estou terminando meu doutorado. Tenho 28 anos. Então, assim, não queira se comparar. Isso talvez seja algo que é tão importante quanto. Se compara menos, do ponto de vista negativando você, mas sim como se inspirando para melhorar, entendeu? Uhum. Porque eu percebi que tanto cientificamente quanto no inglês, você está se subestimando. Para de se subestimar. O que você acha? Você acha que tem que subestimar menos? Sim. E você, tipo, é consciente para isso? Tipo, você tem pessoa... Porque você se sabota pra caramba, eu também me saboto. As pessoas se sabotam, falando que elas não são boas ainda, o suficiente. E é importante que você tenha pessoas para você refletir sobre isso, frequentemente. Seu namorado. Conversas mais assim, como que a gente está profissionalmente? Vamos refletir. Eu posso expor como que eu estou me sentindo e você talvez me falar o que, que você acha e vice-versa. Ele fala para você como ele está se sentindo profissionalmente e você dá opinião, vocês trocam ideia. Porque eu tô te falando hoje que você subestima. Mas se não tiver alguém te falando, a não ser que você vá todas as semanas e assista a nossa mentoria lá no site, você fica à vontade. E aí você vai lá no minuto 1:18 e vai estar lá Léo falando para você que você está se subestimando, você é muito melhor do que você é. É uma opção. Entendeu? Então, mas pare de subestimar. Você é muito melhor que isso. E só para a gente finalizar, assim, na própria ciência, você está satisfeito com a sua performance até então? Não? Ó, eu fiz esse um ano de iniciação científica que eu fiz lá no Instituto Carlos Chagas, que é Fiocruz, Paraná.
muita coisa não deu certo. E aí, quando eu fui escrever meu relatório, eu vi, meu, ó, isso aqui não deu certo, mas agora eu sei como consertar, eu sei fazer isso. E aí a pandemia veio e eu não consegui fazer nada. Então, Olha, eu não consegui corrigir nada. Então, isso pesa. me faz, tipo, nossa, tô meio brecada, sabe? Tô chateada, que eu queria, podia ter feito mais. É O muito meu a primeiro situação da minha artigo namorada. saiu, então isso também não sei se vai sair, se a revista vai aceitar, essas coisas. Sim. A questão da minha namorada é o seguinte, ela, tipo, primeiro ano do mestrado dela, as coisas não deram certo. Mas 1 ano e 3 meses do meu mestrado também não deram certo. Eu só fui começar a conseguir corrigir alguma coisa, como você está falando, com 1 ano e 3 meses de mestrado. Entendeu? Só que eu não tive uma pandemia. Aconteceu a pandemia. Você controla a pandemia? Não está no teu controle. O que está no teu controle? Você estudar o que você fez até então e identificar ponto de solução. É isso, nada mais. E pensar em planos futuros, estudar inglês, estudar a tua teoria, mas você não pode agora colocar a mão na massa. Não está no teu controle. O que está no teu controle, você está fazendo. Você não traçou soluções para o que deu errado? Isso é ciência. Tem gente que chega na qualificação, e faz o seguinte, só dado errado, com 1 ano de mestrado. E aí, o que a banca da qualificação quer? Que você ofereça soluções para o que deu errado, não que você tenha dados certos. Sacou? É isso que eles exigem. Só isso. Sacou? Então você está no caminho certo. Você está buscando soluções. E é isso. Fechou? Ou seja, cobra menos, pega mais leve com você em relação ao inglês, em relação à ciência. Pensa bem nas opções. E você tem a faca e o queijo na mão para decolar, né? Você tem um curso bom, você tem as lives, você tem uma network muito boa através da gente. Qualquer coisa que você precisar, é só perguntar que a gente vai poder te ajudar. Fechou? Tchau. Top demais, Gi. E aí, o que você achou da mentoria? Era o que você esperava ou foi um pouquinho diferente do que você esperava? Da hora. Fico Na feliz. verdade, superou as expectativas. Esperou? Fico feliz. Sempre gosto de poder entregar um pouco mais do que a gente promete. Fechou? Tamo junto. E, ó, pensamento positivo, filha. Manda ver. Você é melhor do que você pensa. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.